Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Beckstedt e hoje eu tô passando aqui para a gente falar rapidinho sobre a correlação entre runas, tarô e cabala. Mas tudo tem a ver? Bom, cada uma dessas são tradições com uma língua sagrada, né? Mas elas tentam expressar o mesmo mistério da vida, que é sobre a morte e a transformação espiritual. Então, as runas, elas nasceram no mundo germânico, e eu, como estou na Alemanha, eu entro muito em contato com as runas aqui. E elas falam através das forças da natureza e dos deuses nórdicos. O tarô, ele já surgiu, né, na tradição esotérica medieval. Então, ela surgiu na Renascença, né, e tem uma linguagem mais de arquétipo, uma linguagem mais assim universal. E tem a Cabala, que ela organiza a emanação divina através de safirotes e dos caminhos, né, oferecendo assim um mapa cósmico para gente. Então, quando a gente coloca essas três tradições, umas juntas com as outras, né, a gente ganha uma lente multifacetada. A gente começa a ver que, apesar de serem três culturas diferentes, essas três culturas elas expressam a mesma sabedoria. Existe uma conexão entre elas. E o tarô é a conexão entre elas. Então, e quando você compreende essa conexão, você ganha uma visão muito maior, né? Enriquece a sua meditação, enriquece a sua sabedoria de um modo geral. Então, esse vídeo a gente vai estar falando sobre como que a gente consegue entender essa conexão entre runa, tarô e cabala. Bom, vamos começar pelas runas. As runas, elas são o mais antigo, né? E aqui eu tô falando das runas, eu tô falando de Eldar Futhark, que apareceu por volta do século II, século III. E elas eram símbolos sagrados e também funcionavam como um sistema de escrita entre os povos germânicos e escandinavos. Depois das runas, e as runas eu posso mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ai, eu tenho aqui Kenaz e eu tenho aqui Turizás. Depois surgiu a Cabala, né? E a Cabala tem as suas raízes no misticismo judaico. Ela surgiu entre o século XII e o século XIII, né? Lá pela Provença da Espanha, e depois ela veio ao mundo judaico, né? E ela tem a sua base em textos muito antigos, né? Que são chamados de Sefer Yetzirah. E, e esses documentos, eles são datados dos séculos 3 e 4. Então, assim, apesar da cabala ser antiga, as runas, não é tão antiga as runas. Então, temos, assim, as runas século 2 e 3, e daí vem a cabala, que já é os primeiros escritos cabalísticos, século 3 e 4, 3 e 6, desculpa. E por último, que vem o tarô. Só que o tarô veio por último, mas ele acaba ligando os dois, né? O tarô surge no século XV na Itália e na França, mas é que só a partir do século XVIII é que ele ganha insight esotérico divinatório, né? Até então ele era utilizado como jogos da corte, né? Das pessoas que moravam no Império. Então, as runas elas são mais antigas, ligadas ao mundo nórdico. A cabala ela vem em seguida, né, falando do universo judaico e místico, e o tarô, ele é o mais recente que une os símbolos medievais e os arquétipos universais. Então, nesse vídeo aqui a gente vai focar sobre a correlação direta entre as runas e os arcanos maiores do tarô, OK? Essa correlação ela é feita utilizando o tarô Runic Tarot
ok? E é utilizando também o livro de Eder Thorson, que fala sobre o Elder Futhark. Então, esses dois materiais que eu estou utilizando nesse vídeo, né? E nesse vídeo aqui, eu estou separando para descrever as runas de 6 em 6, porque são 24 runas no Elder Futhark. Existem outros tipos de runas? Sim, existem, mas dois tipos de runas. Que são, né, as runas anglo-saxônicas, Futhark, e tem o Younger Futhark. A diferença entre elas básicas é a seguinte, que o Eldar Futhark, as runas tradicionais, as primeiras runas que surgiram são 24. A anglo-saxônica são 33 e ela trabalha com a mistura ou a composição, às vezes, de outras runas juntas que formam uma terceira. E tem o Younger Futhark, que são apenas 16 runas. Esses dois tipos de runas, elas se desenvolveram mais tarde, depois do Eldar Futhark. Nessa apresentação que eu estou fazendo aqui, eu vou estar focando no Eldar Futhark, né? E só para você ter uma ideia, vamos estar falando sobre o tarô, sobre essas cartas, e você vê que as runas já vêm nas cartas desse tarô. Você nota que vem o desenho da runa aqui em cima, e se tiver outra runa correlacionada, às vezes existem mais de uma runa correlacionada a um arcano maior, mas a gente consegue ver aqui em cor diferenciada, né, em highlight, a runa. Deixa eu ver uma que aparece fácil aqui para ver, porque não são todas que aparecem fácil, mas aqui talvez dá para ver o dependurado, né, e aqui a runa de Sovilo, né? E a gente vai estar conversando sobre isso para mostrar aqui, por exemplo, eu tenho a carta do carro, né? The Chariot. Aí você já vê aqui qual é a runa que está conectada. Eu tenho aqui também a runa de Kenaz. E daí o porquê que elas se conectam? Qual é a correlação que existe entre elas? É sobre isso que a gente vai discutir. Vem comigo. Parte 1 do vídeo, onde nós vamos estar descrevendo as runas Ferru, Urus, Turizás, Anzus, Raído e Kenaz, que são as 6 primeiras runas. Bom, essa runa é a runa Ferru. A runa Ferru, ela está relacionada na cultura nórdica com o rei Fafnir. E essa runa, ela significa riqueza móvel, né? Ela é muito associada ao gado e tem também uma associação muito grande com a energia de posse e circulação de bens. Então, é uma runa que simboliza, em geral, ganho material, força produtiva, mas também é uma runa que está correlacionada com o fogo que consome e que transforma, né? Todas essas informações, elas vêm através do livro A Handbook of Rune Magic, que é o livro de Edred Thorson, e também vem de um tarô que trabalha com runa, que é o Runic Tarot, de Jack Sephiroth, Alan Dempster e Yami Elford. E aqui, runa Ferru, ela está correlacionada, ou ela é correlacionada com a carta da torre, né? E por quê? Porque a torre, ela é a ruptura súbita, o colapso de estruturas, né? E a purificação pelo choque. E Ferru lembra que os bens e as estruturas materiais são voláteis. O apego excessivo à riqueza pode precipitar a queda. Então, Ferru
traz a você, né, a chama da posse. Mas quando o acúmulo se torna rigidez, a queda chega e a torre destrói para libertar. Então, essa é a primeira informação que essa runa Ferru ela traz para você. A runa Ferru ela também está associada aos mistérios de criação, destruição, né? Esse dinamismo da energia. A runa Ferru também está correlacionada com as palavras de força móvel, energia, né, de fertilidade. É interessante estar utilizando essa runa quando você quer trabalhar os seus poderes e fortificar poderes psíquicos, ou às vezes canalizar o poder de transferência, né? Ou quando você quer canalizar ou projetar alguma coisa. Você pode utilizar essa runa também para trabalhar e promover a sua evolução pessoal e social, ou até mesmo se você quiser aumentar as suas fontes materiais, você pode estar meditando sobre essa runa. A próxima runa que nós vamos estar identificando hoje, ou aprendendo sobre, é a runa Urus. E a runa Urus, ela está associada ao deus nórdico de Audhumbla. Audhumbla. E a runa do Urus, ela significa o auroque, a força primal, o vigor físico e energético, né? É aquele poder latente, aquele poder, aquele potencial de transformação. E a runa do Urus, ela se correlaciona com a carta da sacerdotisa. Oh, desculpa, essa é a da torre aqui. A da sacerdotisa, né? E a carta da alta sacerdotisa, ela significa a sua intuição, o mistério oculto, né? O conhecimento oculto, a sabedoria interior. E por que que existe essa correlação entre Urus, que é o vigor físico energético, a força primal, com a alta sacerdotisa? É porque Urus fornece a energia vital, bruta, que permite essa introspecção profunda. É a conexão com o inconsciente. Assim, a força primal de Urus, ela sustenta o mergulho interior e a revelação intuitiva que a alta sacerdotisa traz. Então, a runa do Urus, ela traz para você a força interior que desperta o saber oculto, o vigor primal que ilumina os mistérios da alta sacerdotisa. A runa Urus, ela é a mãe da manifestação. Ela consegue dar forma ao poder, ela define a origem e o destino de todas as coisas, né? Ela é relacionada e ela simboliza também a sabedoria. Então, as palavras-chave conectadas com a runa Urus são organização orgânica, sabedoria, né, a força vital. E se você quiser meditar sobre a runa Urus, você pode, se você estiver procurando dar forma a determinadas circunstâncias criativas, né? Através do seu querer e da sua inspiração. Se você estiver em um processo de cura e quiser manter um bom funcionamento mental e físico, a runa de Urus ela é muito boa para meditar. Se você quiser, por exemplo, compreender mais, ganhar mais sabedoria e compreender mais sobre a si mesmo, a runa da Urus, ela é uma runa que
por ter essa conexão tão grande com o High Priestess, com a alta sacerdotisa, ela facilita essa indução magnética da força cósmica, da energia maior, para que você se auto-compreenda. Bom, a próxima runa é a runa Turizás. E a runa Turizás, ela está diretamente ligada à força cósmica da destruição e da defesa. Ela é o arquétipo do querer de instinto, né? Sem essa consciência do próprio, de si próprio, né? Ela significa, a runa Turizás, ela significa o poder do martelo, né? É aquela proteção violenta, é aquela fronteira, é o juízo e a energia de impacto, né? E com quem que essa runa, ela se conecta dos arcanos maiores no tarô? Ela se conecta com o imperador. Ela se conecta com o imperador. E por quê? Porque o imperador ele representa a autoridade, o comando, a estrutura. E Turizás fornece essa força para demarcar os limites, né, e aplicar a justiça e proteger a ordem. Então, a conexão entre Turizás e o imperador é que Turizás lança, é como se Turizás fosse a lança e o limite, a autoridade que impõe ordem e protege a estrutura do reino do imperador. Turizás também é a runa da regeneração e da fertilização. E então é uma runa que também traz novos inícios, ok? Então, as palavras-chave conectadas com a runa Turizás são a força da destruição ou a força da defesa, ação, poder aplicado, né? E também é a regeneração, ou seja, seguido depois da destruição, você regenera as coisas. Quando você quiser meditar sobre essa runa, você, por exemplo, precisa defender algo de forma ativa, essa runa Turizás, ela te ajuda. Ela te ajuda também contra a destruição, contra os inimigos. Ela te ajuda também a acordar o seu querer, a sua energia de querer e você começar a agir, né? Da sua energia ativa. É uma runa também que te prepara para a geração de coisas que você quer, né? E essa runa também tem conhecimento, né, para que você consiga discernir entre o que precisa ser dividido e o que precisa ser unificado. E como imperador, você precisa compreender, né, onde unir e onde separar as coisas. Então, a runa Turizás, ela funciona como se fosse um container, né? Como se fosse um local onde a gente tem um potencial de energia muito grande, pronto para agir, pronto para ser aplicado, né? Em um trabalho, ou colocando limitações ou dando direções, ok? A próxima runa que nós vamos estar vendo agora é a runa Anzus. E a runa Anzus, ela está conectada com o deus nórdico Odin. E eu esqueci de falar do imperador, né? A runa Turizás, ela está conectada com o rei nórdico Thor, ok? Bom, vamos voltar então aqui à runa
de Anzus, ela é conectada ao deus nórdico Odin, e ela significa o sopro dos deuses, a comunicação divina, a revelação e a palavra inspirada. Com quem que essa carta se comunica? No arcano maior. Essa carta se comunica com a carta da morte. Essa runa se comunica com a carta da morte. E por quê, né? Porque a carta da morte simboliza a transformação radical e o término que abre para um novo ciclo. Anzus, né? Ela traz as mensagens dos deuses que rompem esses padrões antigos e e gera esse catalismo de mudança. Então, Anzus é como se fosse o sopro da revelação, a palavra divina que encerra um ciclo para permitir a transformação. É como se a runa Anzus, ela fosse o recipiente de receber para transformar e então ser expressado o poder espiritual através de conhecimento. Anzus é uma runa que possui a mágica do poder ancestral. E o que que isso significa? Significa que através desse poder, essa runa ela trabalha como se fosse um link entre os deuses ancestrais e as pessoas que são ou que têm conexão com essa ancestralidade, ganha ou acessa esse poder ancestral. É como se você soubesse da sua linhagem e soubesse de qual Deus você é descendente. E é como se você se conectasse aos mesmos poderes dos deuses ancestrais antigos quando você se reconecta a essa runa. Então, as palavras-chave dessa runa são recepção, transformação e expressão. É como se você recebesse inspiração, né, para que você compreendesse os mistérios da morte. Então, essa runa ela é interessante para você trabalhar e meditar sobre coisas quando você quer aumentar a, o seu poder ativo e passivo sobre os seus poderes mágicos, as suas habilidades psíquicas de clarividência ou de intuição. É uma runa que trabalha muito com o poder de falar, né? O poder de você sugerir as coisas, de convencer as pessoas. É uma runa também aonde você ganha uma sabedoria muito grande quando você começa a meditar com ela. Você recebe inspirações do divino através de comunicação, através da sua intuição. E também ela pode, como ela é relacionada com o deus Odin, ela pode ser utilizada para banir energias negativas ao seu redor. Vamos então à próxima runa. E a próxima runa que nós vamos estar vendo é a runa Raído. E a runa Raído, ela é conectada com o Hierofante. Ela é conectada com o Hierofante. Mas antes da gente entrar em discussão aqui com o Hierofante, a runa Raído, ela é conectada primeiramente com o deus Forseti da cultura nórdica. E a runa Raído, ela significa a jornada ordenada, um caminho sagrado. É como se fosse a liturgia do movimento. E por que ela se conecta, né, com o Hierofante? Porque Raído representa o roteiro e a disciplina do caminho espiritual. Enquanto o Hierofante,
Ele organiza e ensina os ritos e os processos iniciáticos. Então, aqui nós temos Raído, que é o caminho rítmico do rito, e o Hierofante como o mestre da jornada sagrada. Bom, a runa Raído, né, representada aqui pela letra que parece a letra R, né? Ela é como se fosse a força cósmica, o arquétipo da ordem universal. Então, a runa Raído, ela é o mistério da lei divina, né? Que é manifestada no mundo, né? E na humanidade. Por isso que ela se correlaciona tanto com a carta do Hierofante. Existe uma outra conexão também, que é que a Raído, ela representa a ordem daquele que inicia a jornada, né? E se comunica com os 9 caminhos dos 9 mundos de Yggdrasil, que seria os 9 mundos da cultura nórdica. Então, Raído é como se fosse uma força canalizada através das leis naturais que vai diretamente ao resultado que se quer. Essa runa está conectada com as palavras ação correta, ordem correta, está conectada com magia, religião, rituais. E se você quiser meditar nessa runa para fortalecer as suas habilidades mágicas e ritualísticas, é a runa correta para isso. É uma runa que faz você acessar a sua voz interior com mais facilidade, faz você obter uma resposta através da sua voz interior, do seu sexto sentido, faz você obter a resposta correta para o caminho certo de modo justo. E a última runa que nós vamos estar vendo nesse vídeo é a runa Kenaz. A runa Kenaz, ela está associada a Freia, a rainha nórdica Freia. E Kenaz, ela é a runa que fala sobre a tocha, a chama do conhecimento, a revelação prática, o insight que ilumina. E ela está conectada com a carta do carro. E por que ela está conectada com a carta do carro? Porque ela é a luz interna que guia o movimento e direciona a força do carro. Então, Kenaz é como se fosse a tocha do saber, a luz que guia o carro da vontade em direção à conquista a qual você quer. Então, Kenaz, ela é a habilidade e o querer de gerar e criar. Ela é aquele conhecimento combinado com habilidade. Aqui nós temos um fogo, Kenaz é correlacionada com o fogo da criação, por isso que é a tocha, né? Mas é um fogo controlado em direção a um resultado que se quer. Essa runa, Kenaz, ela está correlacionada com a sua paixão interna, não somente com a paixão daquilo que você quer ir atrás, daquilo que você ama, mas também também paixão sexual, né? É importante colocar aqui que existe também um lado muito emocional
envolto nessa raiz de criatividade e de ação. É importante dizer que a rainha Freia, ela é extremamente conectada com a intuição. Então aqui nós temos como palavras-chaves aqui, nós temos uma energia controlada, nós temos a habilidade de transformar, regenerar as coisas, né? É o querer em gerar alguma coisa para atingir o seu resultado. Se você quiser meditar nessa runa, ela é boa para fortificar as suas habilidades psíquicas. Também ela é ótima para você aumentar a sua inspiração criativa. E ela também é uma runa, se você quiser aumentar a sua atividade sexual no amor, é uma runa que você tem controle desse poder do fogo. Bom, essas são as 6 primeiras runas. E se você viu se você está acompanhando desde o início, você sabe que eu estou falando do Eldar Futhark, né? E no próximo vídeo nós vamos ver as próximas 6 runas e com quais os arcanos elas se conectam. Vejo você na parte 2. Tchau, obrigada.